Salmos 22. Esse é o capítulo que estaremos falando no vídeo de hoje. Davi é o autor do Salmo. Não sabemos ao certo o seu momento de vida quando o escreveu. As várias citações existentes desse salmo indicam que é um salmo messiânico. Davi escreve sobre a morte e ressurreição de Jesus. Meu Deus, por que me abandonastes? Essas são as mesmas palavras de Jesus na cruz. Cristo cita esse salmo quando está prestes a morrer e precisamos entender melhor o motivo para isso. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e ficou na cruz, pendurado no madeiro, por 6 horas, o número bíblico que representa a humanidade. Ao meio-dia, a terra escureceu, uma imagem distante do Antigo Egito, onde antes da primeira Páscoa houve 3 dias de trevas. Jesus falou pelo menos 3 vezes antes da escuridão cair sobre a terra. Na primeira, ele orou pelas pessoas que o estavam crucificando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na segunda, Cristo fala ao ladrão, que ao se arrepender garantiu o seu lugar no paraíso. E a terceira, Jesus entrega sua mãe aos cuidados do único discípulo que permaneceu com ele durante todo o martírio, João, o seu discípulo amado. Após essas 3 falas e a escuridão vir sobre a terra, Jesus permanece em silêncio. Foi nesse silêncio que Jesus se tornou pecado por nós. Foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse tratamento que Cristo teve de passar é fisicamente observado na escuridão, diferente de nós que somos guiados e ensinados por Deus, ainda que na noite. Foi na noite, durante aquele dia, que o Pai o abandonou. E Cristo se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Próximo das 15 horas, 6 horas após ser crucificado, Jesus fala mais 3 vezes, num curto espaço de tempo. Ele diz, primeiramente, tenho sede. Um vaso de vinagre estava próximo, então encheram uma esponja e colocaram no ramo de sopo. E sopo é uma planta nativa da região e também foi utilizado para aspergir o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas dos hebreus ainda na primeira Páscoa. Utilizaram então o hisopo para chegar até a boca de Jesus. Uma profecia de Salmos, capítulo 61. Oferecem vinagre para matar a minha sede. Após beber e sentir o amargo vinagre, Jesus clamou, está consumado. E sua última frase, Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Mesmo parecendo fraco às testemunhas oculares que o observavam, o fato de Jesus clamar em alta voz demonstra uma consciência e um ato de força, apesar de ter sido crucificado em fraqueza. 3 vezes ele falou antes da escuridão, 3 vezes pouco antes de morrer, e 3 milagres seguiram após a sua morte. O véu do templo se rasgou, um terremoto abriu vários túmulos, e alguns santos ressuscitaram. O caminho para Deus se abriu. Era isso que simbolizava o véu do templo rasgado. Não era mais necessário adorar no templo em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. O está consumado de Jesus foi a declaração da obra da salvação na cruz e a construção de um novo e vivo caminho a Deus. Assim, como a lei foi dada por Deus através de Moisés, em meio a terremotos e grandes prodígios no Monte Sinai, o cumprimento da lei também ocorre agora num terremoto no Calvário. A maldição da lei foi abolida para sempre. E o último dessa sequência de milagres, a ressurreição de alguns santos, prova que ele também derrotou a morte. É bom entendermos que, como estava na época da Páscoa, não deveria
ter muitos judeus nos cemitérios próximos, pois eles poderiam se tornar cerimonialmente impuros em função dos mortos. Então, essa ressurreição pode ter ocorrido sem ninguém perceber de imediato. Não temos o número ou os nomes dos que voltaram a viver. Alguns entendem que os mortos ressuscitados saíram de seus túmulos e entraram em Jerusalém apenas depois que Jesus ressuscitou no domingo. Mas de imediato temos o centurião e os que com ele guardavam Jesus. Vendo o terremoto e todas as coisas que aconteceram, declaram em grande temor: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Além de João, outras mulheres que acompanharam o ministério de Jesus estavam observando à distância a crucificação. O evangelista Mateus nos diz o nome de 3 delas. A mulher que Jesus havia libertado de demônios, Maria Madalena. A mãe de Tiago e José, e que também estava presente na manhã da ressurreição, Maria. E por último, a mãe de Tiago e João, Salomé. Esta foi a mulher que pediu de Jesus que os seus 2 filhos se assentassem, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, no reino de Cristo. Qual seriam os pensamentos dessa mulher, vendo que na morte do homem ao qual pediu tronos especiais para os seus filhos, teve não um trono especial, mas uma cruz de maldição em sua morte, com outro homem crucificado do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo? Talvez ela tivesse lembrado do que Jesus respondeu: podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o mesmo batismo? Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No fim de suas vidas, Tiago morre decapitado, e João, após sobreviver de forma milagrosa, sendo lançado vivo num tacho de óleo fervente, foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Ele era o mais jovem dos discípulos. Ele foi o último a ver Cristo em vida, mas também foi o último a morrer, possivelmente em Éfeso, de morte natural. Eli, Eli, lama sabachthani. Essas foram as palavras de Jesus antes das últimas 3 vezes que falou já próximo de sua morte. Essas palavras de Jesus deveriam ter uma importância para os primeiros cristãos. Isso porque Mateus registra a fala no idioma original que Jesus falou, o aramaico, e depois apresenta a tradução própria em grego, que para nós, em português, é meu Deus, por que me abandonaste? Ao falar em aramaico, as palavras de Jesus poderiam ser confundidas com o nome de Elias no hebraico, pois as pronúncias são muito semelhantes. Por isso que alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias, e outros o zombaram dizendo: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Isso porque pensavam que, como Elias não havia morrido, e alguns mestres eles ensinavam que Elias era enviado para cumprir algumas missões, assim como alguns anjos. Então, os rabinos devotos, ao passarem por dificuldades, seriam ajudados por Elias. Mas Jesus, levando sobre si os nossos pecados, mesmo vivendo uma vida perfeita, precisou suportar o abandono do Pai, para que nós, em meio à nossa vida imperfeita, pudéssemos ser encontrados por Deus, sem nunca mais ser desamparados. A base da nossa eterna comunhão com Deus é construída sobre o abandono de Jesus, sobre o abandono que ele teve do Pai na cruz. Não sabemos o que isso significa para Jesus, que em toda a história, até mesmo a história que transcende o nosso próprio tempo, nunca ficou longe do Pai. Este é um dos mistérios do Evangelho. Ao mesmo tempo, Jesus ainda clama
àquele cuja ausência está sentindo. Cristo realmente sente essa falta de comunhão. O Pai está ausente nesse momento da vida do Filho. O homem, Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. No Calvário, o bom pastor entregou a vida por suas ovelhas. Jesus expõe plenamente a sua natureza humana, que, em meio ao abandono, experimenta o maior grau de angústia e isolamento humano. Talvez você não consiga entender dessa maneira em função de ter um pouco de docentismo em seu coração. Uma heresia do tempo ainda da igreja primitiva, entre os séculos 2 e 3, que afirmava que Cristo não era plenamente humano. Diferentemente do que esses hereges pregavam, Jesus, o nosso Salvador, sofreu de modo literal e completo. O homem perfeito foi abandonado por Deus, não apenas abandonado, mas punido pelo meu e o seu pecado. Mas porque o Filho eterno de Deus teve que sofrer dessa forma. Porque Deus é santo e justo. E dessa forma, não há nenhum pecado que pudesse passar despercebido. Assim como o juiz correto condenará todo aquele que quebre a lei, nós todos pecamos e estamos afastados da glória de Deus, mortos em nossas transgressões. O caráter justo de Deus não podia simplesmente nos perdoar, fazer uma vista grossa das nossas falhas. A justiça deveria existir. Todos os atributos de Deus exigiam que ele castigasse o pecado. Mas também Deus é amor. A justiça veio, mas veio sobre Jesus. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele voluntariamente decidiu nos perdoar através da sua própria condenação. A justiça divina se achou no Filho de Deus. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Os antepassados de Jesus confiaram em Deus e ele os livrou em diversas oportunidades, apesar de serem homens pecadores. Quando clamavam, eles não ficavam sem respostas. Deus estava sendo paciente para que os homens não sofressem as consequências dos pecados e não ficassem desamparados. Essa aparente injustiça, na verdade, estava apenas sendo guardada para que no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a justiça divina fosse completa. Mas eu sou um verme e não um homem. A palavra hebraica para verme nesse versículo é tolar. E tolar é um verme específico, o verme carmesim. Esse verme ele era utilizado para fazer a tinta vermelha, que era utilizada na criação das vestes litúrgicas dos sacerdotes, a cor escarlate. Essa tinta vermelha, quando adicionada a um tecido, não pode ser retirada de forma natural. Assim como os nossos pecados, que não podem naturalmente ser tirados de nós. Mas, como diz o profeta Isaías, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Cristo, de forma sobrenatural, nos torna puros. Aquilo que não conseguiríamos realizar, ele faz por nós, em meio ao nosso arrependimento. Quando chega a hora de dar à luz, a mãe desse verme sobe em uma árvore e se prende à madeira. Ela se solda ali de forma permanente, uma escolha voluntária de morrer, pois, ao se prender debaixo do seu corpo, que agora se transformou numa espécie de concha, os seus filhos nascem e, para que eles possam sobreviver, começam a se alimentar do corpo da sua própria mãe. Da mesma forma, Jesus disse: pois o meu corpo é a comida verdadeira. Depois de 3 dias, a mãe entrega sua vida, e enquanto ela morre, um fluido vermelho como um sangue
começa a fluir, manchando a madeira onde ela foi presa. O propósito dela subir naquela árvore foi um só: sacrifício. A única maneira de seus filhos viverem era ela morrer. Jesus Cristo teve um propósito ao subir no madeiro. Ele voluntariamente, sabendo que não desceria vivo, ele derramou o seu sangue para que nós, que estávamos mortos, tivéssemos vida. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Essas foram as mesmas palavras da multidão que zombava de Jesus junto à cruz. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tens sido o meu Deus. Não permaneças distantes de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Olhando para Deus e não para os homens, Jesus se lembra de como Deus o guardou ainda no ventre da sua mãe e agora, no momento de maior tribulação, Cristo suplica que Deus se aproxime mais uma vez, mas Deus não está lá. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim, como leões que rugem e despedaçam a presa. A leste de Jordão se encontra a região de Bazã, que hoje nós conhecemos como Colinas de Golã, onde é encontrado animais fortes devido aos seus pastos férteis. Cristo compara as pessoas do seu próprio povo que estavam na crucificação a esses animais fortes, touros e leões, à espreita na sua morte, como o leão ataca um cordeiro. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. A minha força secou, como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitastes no pó, à beira da morte. Um vislumbre da agonia de Cristo na cruz. Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Se os israelitas eram como touros e leões, os gentios eram como os cães. Essa era uma forma comum que os judeus se referiam aos gentios. O próprio Jesus se utiliza desse termo na história da mulher cananeia. O grupo de malfeitores transpassaram suas mãos e os seus pés. Uma descrição fiel e exata do que os soldados romanos, os gentios, fizeram durante a sua crucificação, cravando suas mãos e os seus pés na cruz. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Uma profecia que séculos depois teve o seu cumprimento registrado. Depois que os soldados crucificaram Jesus, eles repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram a sua túnica, mas ela era sem costura. Era tecida numa única peça, de alto para baixo. Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes por minhas vestes. Que foi o que fizeram. Ó Senhor, não permaneças distante. És a minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Essa é a última vez nesse salmo que vemos a súplica pela presença e pelo socorro de Deus e marca um momento de transição do Calvário
para o Monte das Oliveiras. A segunda vinda de Cristo. Sua obra de salvação, ela foi concluída. Os seus sofrimentos já se passaram. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio de teu povo, reunido te louvarei. Nesse ponto, Cristo está na terra, governando como rei, no seu trono em Jerusalém, o remanescente fiel de Israel, louvando a Deus no meio da congregação. Louvem o Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhe deu as costas, mas ouviu os seus clamores por socorro. Cristo se dirige ao povo, afirmando que Deus não rejeitou o seu pedido de socorro, mas o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa grande congregação é composta por judeus e gentios, que são filhos de Abraão pela fé, que formam um só corpo em Cristo. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de uma alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Essa é a descrição do tempo quando Cristo governará as nações. Podemos ver algumas características desse reino, como a pobreza que será extinta. A terra se encherá de louvor a Deus e de alegria. Todos conhecerão a Deus. Um cumprimento da profecia de Abacuque. Pois assim, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Cristo reinará sobre as nações. Ele governará o mundo como o rei que um dia foi prometido. No reino messiânico, todos encontrarão satisfação no Senhor. Os judeus ortodoxos costumam finalizar os seus cultos com um versículo que expressa bem essa realidade no futuro. O Senhor será rei sobre a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. O Salmo 22 termina com o mesmo significado da sétima palavra de Jesus na cruz. 7, o número que representa Deus. Está consumado. O Evangelho continua alcançando homens de geração em geração, porque Cristo, ele o fez. E nós falaremos de tudo isso. Essa é uma parte da grande história de Jesus. E ele quer fazer parte da sua vida. Ele foi abandonado para que você hoje possa ser encontrado, perdoado e feito filho de Deus. Você deve crer que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Eu oro para que o Senhor o encontre hoje, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.